Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa aula com oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa que nos concede aqui estarmos, Senhor, divagando, aprendendo a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus amado, neste intuito que estamos fazendo. Senhor, nos usa através do Teu Espírito Santo, que Ele possa, Senhor Jesus, agir em nossa vida, em nossa mente, no coração de cada um de nós, meu, dos alunos, Senhor, e assim possamos aprender e guardar a Tua palavra em nosso coração para nos tornarmos melhores na Tua presença, crentes abençoados por Ti, Senhor. Nos ajude em tudo, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rapaz, Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Hoje quero dizer para os irmãos que vamos estudar logo as lições 11 e 12, não é? Porque discorrem a respeito do mesmo assunto praticamente, meu irmão. Porque o diaconato, ele não difere tanto assim do presbítero, bispo ou ancião, não é? Também naquela época tudo aqui nos traz responsabilidades e as cobranças também são as mesmas, não é? Nós podemos ver aqui as cobranças também serão as mesmas a respeito deste assunto. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos que ver realmente, irmãos, que a palavra do Senhor é bem clara para nós a respeito de presbítero, bispo, ancião ou diaconia, diácono, não é? Mas vamos ver então aqui apenas algumas semelhanças diferentes de uma para outra, como nós vamos ver aqui na nossa lição. Lições 11 e 12, tá, meus irmãos? Estejam aí com essas lições à mão, para que possamos discorrer melhor a respeito deste assunto. Porque nós vemos que realmente a igreja local, meu irmão, é o corpo invisível, né, de Cristo. E eu quero aqui pedir desculpa aos irmãos por estarmos dando as duas lições, porque houve a mudança da igreja, quero apenas ressaltar isso aqui. Do local, né? Na igreja do local onde estávamos para o local atual. Então, não houve tempo, a semana passada, de fazermos realmente a lição da escola dominical gravada, meu irmão. Até porque os irmãos estavam empenhados aqui em outras coisas. E não podemos fazer. Mas agora estamos, então, discorrendo a respeito das duas lições. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vemos que realmente a igreja, irmão, local, que é o corpo invisível de Cristo no tempo e no espaço, ela é constituída por distintos seres humanos, não é? Então, por isso é preciso realmente haver uma liderança que a norteie, não é isso? E realmente oriente e administre com sabedoria, né, os recursos que são da igreja. Então, a igreja local, ela jamais pode ser administrada, irmão, por um líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros, né, que realmente aptos a ensinar e administrar a igreja local. No caso, temos o presbítero, não é? O nosso pai levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos. A mesma coisa também para os diáconos. Também eles têm que ser homens honrados, de boa índole e idôneos, não é? O nosso pai levantou então essas pessoas para, junto do pastor titular da igreja, zelar pelo rebanho do Senhor, porque não é só a responsabilidade do pastor. E assim também como a diaconia, irmão, não é só para aqueles que são realmente, todos são diáconos na casa do Senhor, porque todos servem ao Senhor, todos trabalham para o Senhor, cantando, orando, pregando a palavra, agindo. Então é serviço. Diaconia é ministério, é serviço. Então tudo que se presta serviço na casa de Deus para beneficiar alguém, então isso se trata de diaconia, não é? Mas vamos ver então aqui que no primeiro século, irmãos, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização, não é? Então nós vemos que houve a necessidade, com o crescimento da igreja, houve a necessidade de se sagrar líderes, não é? Então consagrar líderes realmente para estarem ali a serviço da igreja do Senhor. Então nós vemos que o evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes, não é isso? Então,
foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes para este trabalho, não é? Para cuidarem do rebanho. Assim, o apóstolo de Cristo, eles passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, o significado da função, irmão, do presbítero aqui, de acordo com a Bíblia de estudo, palavra-chave, o termo presbítero ele vem do grego presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo no emprego de judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes do grupo, não é? Então eram pessoas experientes, de boa índole, que realmente tinham bom testemunho para dar àquelas pessoas. Eram pessoas que estavam ali em lideranças locais, eram vistos por todo o povo, né? Então eles realmente eram capacitados desta forma e tinham uma prerrogativa de estarem prontos, preparados para exercer um serviço deste. Então a liderança local, o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde ele esteve. Então ele separava um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve a seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui estabelecer presbíteros em diversos lugares. Se o irmão for ler lá em Tito 1, 4, 5 e 7, o irmão vai ver justamente isso. Ele falando para que ele também estabelecesse presbíteros e colocasse aqui nas igrejas. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs. Aí o papel dos pastores locais, né? Os pastores hoje são colocados aí nas igrejas para ficarem cuidando daquele rebanho ali, certo? Então, quer dizer, então os presbíteros também tinham esta função. As qualificações no Novo Testamento, a referência aos presbíteros, encontra-se no plural, presbitéros, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, como já falei. Então veja aqui, uma leitura atenta das duas listas que nós vemos aí, 1 Timóteo 3, 1 a 7, por exemplo, para bispo denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta vai falar então sobre isso. Nós podemos estudar sobre isso, ver, observar isto, não é? Então não pode descuidar-se realmente quanto à ordenação de pessoas para servi-la. A igreja não pode descuidar disso. Então nós temos que ver que realmente o presbítero ele é um sinônimo de bispo, de professor, diácono, né? e de pastor. Logo a sua função, irmãos, ela é pastoral. Então a importância do presbítero, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Está lá em 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica, vamos ver aqui, glória a Deus. Esse corpo de obreiros de presbitério. Então, o substantivo de presbítero é um conselho formado por anciãos da igreja, não é? Então, a atuação do presbítero no Concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podem comprometer a expansão da igreja. Os apóstolos, os anciãos, presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Então eles criaram então um concílio e criaram também normas para serem estabelecidas e melhor conduzir o povo na direção correta, não é? Porque um povo, uma massa sem direção cria problemas. Nós sabemos disso. Então tem que sempre haver uma liderança. Então nada mais fácil foi encontrar então pessoas capazes para isso. Então a valorização do presbítero deve ser valorizada, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas
for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instituiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de igreja. E na falta do pastor ali, muitas vezes o pastor não pode comparecer, então tem o presbitério, irmão. Os presbíteros, aqueles anciãos, aquelas pessoas idôneas que estão ali para cuidar do rebanho, na ausência do pastor, não é? Muitas vezes o pastor se afasta, tira férias, ou sai por algum motivo qualquer, ou também por uma enfermidade que surja, ou uma necessidade que tenha de sair, se ausentar, então, e tem ali um corpo de presbítero, de presbitério, né? Para cuidar, então, da igreja do Senhor e não ficar, então, a igreja desamparada. Não, de maneira nenhuma. Vai estar aqueles irmãos ali cuidando, então, como se pastores fossem daquela igreja, não é? Realmente fazendo toda a obra que um pastor faz. Simplesmente ele não é o líder daquela igreja, mas é um conselho. São várias pessoas reunidas, né? Então veja que é desta forma então que são colocados os presbíteros. Os deveres do presbitério, irmão, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. 1 Pedro 5,2. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Liderar a igreja local, irmãos, tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. O Senhor nos deu esse exemplo, e ele, sendo Deus, se dispôs à sua glória, se tornou servo, habitou em forma de humano aqui entre nós, não é? E também tem aquela passagem que ele lavou os pés aos discípulos para realmente demonstrar humildade, meu irmão. Assim fazei uns com os outros. Ele disse: ora, se eu sendo mestre, você me chamar de mestre, bem sabeis que eu sou. Realmente eu sou, mas ele ali estava dando um exemplo de humildade, fazendo o que jamais um mestre faria na sua época, né? Se julgavam de tal importância que nem isto poderiam fazer. Mas ele fez isto para dar o exemplo que nós devemos servir uns aos outros, orando sempre, ajudando, tentando ajudar no que for possível. Essa é a tarefa do presbítero na igreja: ajudar os irmãos com a palavra, em oração, transmitir a palavra do Senhor. Quer dizer, isso tudo, irmãos, está em nossa alçada fazê-lo. Então, os irmãos que têm cargos na igreja são pessoas que já exercem uma certa função, muitas vezes até de destaque, mas não diria assim, porque nós não podemos nos sobrepor a ninguém. Estamos ali apenas para mostrar quem são as pessoas ali, para auxiliarem realmente, não é? Muitas vezes precisam de um presbítero, uma orientação maior, já chega nos presbíteros, quando não pode, se eles não conseguem resolver ali, levam a conhecimento do pastor, para então resolver em conjunto. É desta forma que se trabalha na igreja do Senhor. Ninguém é maior do que o outro, nós não estamos dizendo aqui que somos melhores do que ninguém, não. Cada um tem a sua função e desempenha de acordo com o dom que o Senhor deu a cada um de nós. Então é isso que nós devemos observar e devemos fazer, não é? Liderar a igreja local, não é? Que nós vimos agora, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local.
Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas, não é? Então veja que, se está enfermo, precisa da presença de um presbítero, fale na igreja que o presbítero poderá visitá-lo, orar então pelo irmão, usar o óleo da unção, né? Que para ungir realmente. Então essas pessoas estão realmente preparadas pelo Senhor e pela igreja, porque eles foram separados, houve a anuência da igreja para que eles se tornassem presbíteros. Tanto é que, para isso, eles são chamados particularmente, a família é chamada, a esposa do presbítero é chamada para falar a respeito dele, como é que ele é em casa, se ele é um bom marido, se ele representa bem a família, se não é um homem espancador dos filhos, não é? Então isso tudo tem que ser observado, irmão. Tem que saber cuidar de sua casa para poder saber cuidar da igreja, não é? Então, é desta forma, então, que as pessoas têm que entender, não é? Então, o presbítero, tanto o presbítero quanto o diácono, não é? E nós vamos já ver a respeito disso, precisam ter, irmãos, é aquele que for irrepreensível. Bispo deve ser uma pessoa de caráter cristão ilibado, íntegro, exemplar, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Marido de uma só mulher. Não é? De uma mulher significa que o candidato ao presbitério, irmãos, ou ao epistolado, ou ao diaconato, ser um homem fiel à sua esposa, tem que ter fidelidade. O renomado comentarista Matthew Henry, com o seu comentário bíblico sobre o Novo Testamento, ele diz sobre ser marido de uma mulher: o bispo não deve ser bígamo, tendo 2 ou 3 mulheres, de acordo com a prática pecaminosa comum daquela época, por uma imitação perversa dos patriarcas. Há pessoas que querem muitas vezes imitar, porque leem lá no Velho Testamento que os heróis da fé muitas vezes tiveram muitas mulheres, os reis, né? Rei Davi, rei Salomão, tiveram mulheres, irmão, mas eles estavam fugindo à regra principal que o Senhor deu. Ele disse, a princípio, que não era para ser assim. Então é desta forma. Então querem ter 2, 3 mulheres ao mesmo tempo? Bom, se com uma já é difícil, imagine com 2, 3, né? Então quer dizer, se uma já dá preocupação, você tem aquela preocupação de manter os filhos, imagine ter 2 famílias, 3 famílias para manter. É um problema mesmo, é um problema muito grave. Então quer dizer, fora o que, existem sentimentos envolvidos nisso. Sentimento familiar, sentimento das esposas, sentimento dos filhos, né? Isso tudo inclui. Então veja, então é necessário que ele seja marido de uma mulher, que tenha uma família ajustada, não desordenada. Até isto, meu irmão, tem que saber cuidar da família. Ora, como é que eu vou ser um presbítero, ser um homem de posição na igreja, ser um diácono, ser um pastor, estar no ministério, separado para a obra e manter a minha família desmantelada? Isso não deve ocorrer, irmão. Eu devo ensinar. Agora, se mais tarde eles saírem e quiserem a vida deles, essa é outra coisa. Mas dentro do passo e o poder, a autoridade é sua, né? A autoridade é dos pais, manter os filhos no caminho do Senhor, ensiná-los enquanto crianças, ensiná-los enquanto estiverem sob o seu domínio, em sua casa. É desta forma. Mas nós vemos o quê? Que hoje as pessoas querem deixar os filhos ao léu, fazer o que bem entende. Porque já cresceu um pouco, ele grita, quer gritar muitas vezes mais que o pai, e o pai deixa, a mãe deixa sair fora de hora, não é? Isso é errado, meu irmão. Tem que haver um controle. Está na sua casa, está sob o seu próprio poder, come às suas custas, ainda não trabalha, estuda, você que mantém, como é que não vai manter a ordem de sua casa? Não é? Então, quer dizer, por isso que muitas vezes acontecem desajustes, porque aí começam a provar o mundo, começam a provar coisas mundanas, e aí depois para segurar é difícil, muito difícil. Então nós vemos
que tenha família ajustada, não seja soberbo, arrogante, orgulhoso, presunçoso. Um presbítero, irmão, não deve ser orgulhoso. Quando Jesus, o mestre dos mestres, como pastor, lavou os pés dos discípulos, quis dar uma grande lição aos pastores, aos presbíteros ou bispos. Irmão, quanto maior o cargo, mais serviçal ele é. Até mesmo o pastor da igreja, ele está para servir a igreja, orar pelos irmãos. Assim também os presbíteros, diáconos, auxiliares do trabalho, estão ali para ajudar, para orientar, né? Então veja que realmente isso aqui tudo, irmão, é para o diácono também, viu? Essa listagem aqui, dessas coisas, é para o diabo também. Não iracundo, uma pessoa iracunda é raivosa, colérica, furiosa. Então o presbítero ele deve ser pessoa que sabe refrear seus impulsos emocionais. A ira é a pior opção para ser cultivada. O iracundo perde os melhores amigos e afasta muitos do seu convívio, né? Então Jesus oferece um curso de mansidão. O que é que ele diz? Lá em 11:29, irmãos, hein? Em Mateus 11:29, eu vou ler para os irmãos aqui. Vou ler qual o curso que o Senhor nos dá aqui neste. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 11 e versículo 29. Vamos ver aqui. Mateus fala a respeito da mansidão de Cristo. 11:29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E primeiro ele chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Manso e humilde. Eu não posso querer estar com contenda com meus irmãos, mirar contra os meus irmãos. Não posso, meu irmão. Não devo fazer isto. Então quer dizer, nós temos que realmente ser conscientes do nosso dever, dar bom exemplo, não ser iracundo, nem dado ao vinho. Ao vinho aqui, irmão, não quer dizer somente o vinho, não. Quer dizer todo tipo de bebida alcoólica. Eu não devo fazer isso. Eu devo me afastar dessas coisas, porque traz prejuízo moral, traz prejuízo econômico, traz prejuízo familiar. Então quer dizer, eu com esse vício, não é? Dado a essas coisas, eu não posso então ter um cargo na igreja, porque eu vou denotar mal, vou aparentar mal e vou fazer coisas que não devem ser feitas. Nem espancador, ou não violento, agressivo. O obreiro precisa ter o fruto da temperança ou do domínio próprio, não cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado. Quanto a este tópico aqui, irmão, de hospitalidade, nós temos que fazer um adendo aqui particular. Muitas vezes as pessoas querem ser muito boas, e realmente devem ser, mas existem métodos para isto. Nós temos que observar o seguinte: hoje em dia, irmãos, é problemático, porque nós vivemos numa sociedade violenta, muitas vezes não conhecemos as pessoas, e muitas vezes abrimos a porta da nossa casa para pessoas que não estão com bons instintos, não estão com boa índole, e muitas vezes trazem prejuízo a nós. Então nós devemos permanecer realmente com a sabedoria de Deus, ser simples, então ser cortês, mas tomar cuidado também. Isso nós devemos fazer, certo? Então, o amigo do bem, moderado, sinônimo de quê? De comedido, prudente, contido, Então esses são realmente os atributos que devem ter os obreiros da casa do Senhor, certo, meu irmão? Então veja que realmente é necessário nós falarmos sobre isso. E como eu disse, então isto cabe também aos diáconos fazerem, embora eu queira apenas dizer o seguinte, que existe também além dessas qualificações que nós vimos aqui para os presbíteros, os diáconos também, meu irmão, a função deles atualmente, no caso hoje, é
auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então, quer dizer, além de ter esse caráter que serve também aos obreiros, aos pastores e todos aqueles servos que trabalham na obra de Deus e que o fazem de bom grado, com alegria, então tem mais essas atribuições também, irmão, que é estar atendendo a porta, servindo o que for necessário na nave da igreja na hora do culto, estar atento ao que ocorre, à necessidade dos irmãos, o que eles precisam. Quer dizer, isto é diaconia. Embora aqui na nossa igreja eu tenho visto que não só os próprios diáconos fazem isto, como também distribuem ceia, como também os presbíteros o fazem, ficam na porta. Aqui nós temos uma igreja realmente como ela tem uma irmandade maior. Não há esse negócio de, porque eu sou presbítero, eu não posso atender a porta, não posso estar lá. Eu tenho visto que realmente até os presbíteros ficam à porta aqui, atendendo, recebendo muitas vezes, embora existam também pessoas que já foram escolhidas para isso, para estarem lá na porta, os diáconos, as diaconisas da igreja, que não é só diáconos, homens não, meu irmão. Tem as irmãs também que trabalham como diaconisas. Então estão fazendo também esta obra, fazendo este trabalho. Então é necessário nós termos em mente isso. Esta é a função do presbítero, dos diáconos, dos pastores, está servindo a igreja do Senhor. E para tanto, como nós vimos, é preciso realmente ter essas qualificações, ser separado para o ministério, imposta a mão sobre eles, para que sejam homens cheios do Espírito Santo e que estejam realmente para trabalhar em prol da obra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos ajudar nesta caminhada, meu irmão, e que nós possamos nos preparar a cada dia. Os irmãos que são auxiliares já do trabalho, estão na escola dominical aprendendo, meu irmão? Então veja o seguinte, prepare-se para isto, estude. É necessário ter estudo secular? Sim, é necessário. É necessário ter estudo teológico? Sim, para entender melhor e conhecer a Bíblia. Como é que você vai pregar, vai desenvolver um trabalho se não conhecer a Bíblia, não conhecer o dono da obra que é Cristo, o dono da obra que é Deus? É necessário, irmãos, ter conhecimento bíblico, é necessário dispor de horas de estudo, sim, na palavra de Deus, sim, no serviço, no estudo secular, para que esteja melhor preparado para enfrentar o mundo aí fora, certo? Então que nós possamos pedir graça ao Senhor e sabedoria a cada dia para desenvolvermos essas funções, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar então, terminando a nossa lição de hoje, que nós incluímos as duas, viu, irmão? Não entrei profundamente na diaconia, porque nós sabemos que não há tempo para isto, mas realmente surgiu esse fato aí de terem que separar os diáconos, terem que separar os diáconos justamente por uma questão social, para eles estarem trabalhando no social da igreja, não é isso? Então nós vemos que foi necessário. Por quê? Porque só os apóstolos, eles não dariam conta, irmão, de estar servindo as mesas, estar servindo ali a diaconia, no caso, fazendo este trabalho, sem que fosse interferir no estudo da palavra, na oração. Então, ou fazer uma coisa ou outra. Então, para isso eles separaram quem? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes, a princípio, foram os 7 diáconos escolhidos para estarem à frente deste trabalho, para estarem trabalhando com essas pessoas. Porque, a princípio, devido ao trabalho crescer, houve um grupo de judeus gregos e judeus hebreus, e começaram então a discordar, achando que tratavam melhor uns do que outros. Então, para isso, eles separaram esses irmãos para estarem trabalhando nesta parte social, vendo a necessidade da igreja e levando ao conhecimento deles, E também separados ali para fazer distribuição do que era devido fazer ao povo de Deus naquela época. Então, veja que é necessário, então,
que nós tenhamos isso em nossa mente. Estamos aqui para servir. O Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa, que nós possamos ter humildade, Senhor Deus amado, de realmente trabalharmos junto ao povo de Deus, né? Conduzindo-os para o céu, Senhor, dando a palavra que é necessária, trazendo conhecimento bíblico a respeito da palavra que deixaste para nós, Senhor, e que assim possamos crescer espiritualmente falando, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, até quando vieres buscar a tua igreja, que possamos estar preparados, Senhor, para subir contigo. Senhor Deus amado, e assim seja conosco, nos ajude em tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.